Olá, eu sou a Tatiana, sou psicóloga e especialista em neuropsicopedagogia. Como eu tinha falado no vídeo anterior, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como ser amigo do seu filho adolescente, como entender melhor o seu filho adolescente. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver que, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, considera-se pré-adolescente dos 10 aos 14 anos e a adolescente dos 15 aos 19 anos. Já o Estatuto da Criança e da Adolescência considera criança até 12 anos incompletos e a adolescente dos 12 anos completos até os 18 anos. Bom, todo mundo sabe que a adolescência é uma fase de mudanças, né? Mudanças hormonais, mudanças psicológicas, físicas, mudanças sociais. Então, a primeira coisa a gente tem que entender que é muita transformação para uma pessoa só. E essa pessoa que está se tornando um adulto e que está nesse processo de desenvolvimento, ela vai precisar de muito apoio, de muita calma, muita paciência da parte das pessoas que estão convivendo com ela. Então, tem algumas dicas, assim, eu tenho uma filha adolescente de 14 anos, então, assim, por experiência própria, eu já posso dizer algumas coisas. Mas tem algumas dicas, assim, por exemplo, conheça o mundo do seu filho. Hoje em dia, eles têm tipos de músicas que talvez a gente não goste, tem o TikTok, tem Twitter, tem YouTube, e eles estão sempre a mil, estão sempre se atualizando. Então, tente entrar nesse mundo deles, conhecer esse mundo deles, conhecer as gírias que eles falam, que não são poucas, né? E que às vezes até incomodam um pouco a gente. Mas daí eu também coloco assim, a gente deve se colocar no lugar desse adolescente, porque já fomos um. Como é que era na nossa época? Na nossa época também existiam gírias, existiam outros costumes, e nós também éramos assim. Então, a gente tem que se colocar no lugar deles e saber entender o que eles estão passando. E não só ver a parte negativa, a parte da chatice, né? Como é que... meu filho tá fazendo tal coisa. Poxa, quando eu tinha essa idade, será que eu não fiz também? E se eu fiz, vamos tentar lembrar como é que eu passei por isso. Como os meus pais reagiram. A minha mãe, particularmente, sempre foi uma mãezona, assim, uma amigona comigo, sempre conversou de tudo, e até hoje conversamos, e ela é minha melhor amiga. Então, eu passei muito bem, assim, por essa fase. E eu tento passar para minha filha adolescente mais ou menos o que a minha mãe me passou, né? Não quer dizer que você tem que ser melhor amigo do seu filho. Tem que ser amigo, sim, porém, claro, vocês são pais, vai ter momentos que vocês vão ter que colocar limites, né? E uma das dicas que eu digo é colocar limites, né? Porque tem que ter. Vocês são pais, vocês estão educando, vocês estão formando esse adolescente para uma vida adulta. Mas, ao mesmo tempo, tentar se colocar no lugar deles. Não desprezar os dramas, porque são muito dramáticos, né? Mas vamos lembrar que é uma fase de mudança hormonal. As meninas estão passando pela primeira menstruação, elas também já têm TPM, daqui a pouco tem um dia lá que elas estão chorosas. Aí tu pergunta, filho, o que que houve? Quer conversar? Ah, não quero conversar, me deixa. Tá, tudo bem, vai lá pro teu quarto, escuta a tua música, descansa, fica lá. Ou ao contrário, vamos conversar. Se ela quiser conversar, escutem, né? Não é só estar ali. Vocês têm que escutar mesmo, prestar atenção no que teu filho está passando. Por mais que te pareça bobagem, mas mostra que tu tá interessado no assunto, que tu se importa com aquilo. Isso é muito importante. Tenha segredos com seus filhos. E muito que eu vejo assim que eles têm que ganhar a confiança da gente, né? Porque eles vão confiar em te contar alguma coisa. Não sai espalhando para todo mundo, para a primeira pessoa, para a primeira amiga que aparece o que ele te contou. Isso faz com que eles percam a confiança em você, tá? Outra coisa, escutar eles de igual para igual, conversar, contar os teus projetos, contar tuas alegrias,
contar as tuas tristezas, né? Porque isso ajuda também, faz ele se sentir pertencente, né? Dessa família, dessa mãe, desse pai. E outra coisa, assim, respeitar o ritmo, a intimidade deles, colocar... Não quer dizer assim, ó, eu vejo pessoas me perguntar no consultório, eu não vou falar sobre sexualidade com meu filho. Não deve fazer isso. Vocês devem sim falar sobre sexualidade. Claro que tu não vai chegar e, vou ter uma conversa contigo hoje sobre sexo. Não é bem assim. Mas eles vão começar a dar sinais que eles querem entender o que é isso. Que eles querem aprender a saber mais sobre isso. E aí sim, faz um chimarrão, estão lá tomando, conversando, eles vão te perguntar coisas e tu fala. Conversa sobre sexualidade, conversa sobre método anticontraceptivo, conversa sobre doenças que podem acontecer. Não que o teu filho já vai sair dessa conversa para a vida sexual, mas quando ele estiver nessa fase, ele já vai estar preparado e sabendo tudo o que pode vir a acontecer, né? Então é importante sim conversar sobre sexualidade com seu filho. Outra coisa que eu vejo muito no consultório é a questão do diálogo aberto, que o filho chega e diz, pai, muitos têm uma sexualidade, eu sou bissexual, eu sou gay, e o pai, nossa, não aceita de jeito nenhum. E às vezes o filho sabe que o pai não vai aceitar e esconde. Acho isso muito errado. Eu sempre digo pra minha filha, filha, o importante é tu ser feliz. Não importa se tu vai ser feliz com um homem ou com uma mulher, né? Não adianta tu casar com um homem lindo, maravilhoso, só porque é homem, e ele te trair, ele te bater, ele te magoar. Então, se é pra ser feliz, pode ser tanto com um homem quanto com uma mulher. Não interessa, eu vou respeitar sempre. Mas não tô fazendo crítica nenhuma aqui, é a minha opinião. Acho que todos deveríamos pensar assim, mas infelizmente eu vejo muito no dia a dia do meu trabalho que não é bem assim. Mas penso que essas conversas também deveriam acontecer com seu filho adolescente. Outra coisa, trazer eles para o teu mundo também. Por exemplo, eu falo que deve ter alimentação saudável, tá? Aqui a minha filha adora cozinhar, então ela mesma prepara os nossos lanches, né, mais saudáveis. Meu esposo é educador físico, então ele fala muito dessa questão da atividade física, que é importante para a saúde e tal. Então, quando eu faço caminhada, eu procuro levar a minha filha junto. Já na caminhada, a gente já tem outros assuntos, outros diálogos que vão surgindo, coisas que talvez ela não fosse me contar, mas já que a gente está naquele momento, já proporcionou para que a gente pudesse conversar sobre tal assunto. E ter essa escuta, prestar atenção no que ele está dizendo, né? Se mostrar interessado. E sempre, claro, com muita calma, muito equilíbrio e com empatia. Se colocar no lugar do adolescente, porque nós todos já fomos adolescentes, nós todos já passamos por essas angústias, por esses momentos críticos, por essas questões mais chatas, né? Então, o diálogo, como sempre eu falo, em outros assuntos eu já falei também, é a base de tudo. Aceitar as críticas do teu filho também. Não é só porque tu é pai e mãe, e ele é adolescente, agora tá querendo ser mandão, tá querendo saber tudo. Não é bem assim. A gente também deve aceitar as críticas deles, escutar o que eles têm para dizer. Quando eu gravei meus primeiros vídeos lá no início, no canal, a minha filha olhou e disse assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, tu nunca mais me grava um vídeo sem colocar um batom, sem arrumar teu cabelo. E eu fui assistir o vídeo, realmente, eu não tinha colocado batom, não tinha feito uma maquiagem e tal. E eles, hoje em dia, acostumados nesse TikTok, nessas coisas mais lindas do mundo, né? Boas de ver. Eu disse, não, tudo bem. E a minha filha, ela gosta muito de fazer maquiagem. Daí eu disse pra ela, então, a partir de hoje, quando eu for gravar um vídeo, tu vai ser a minha maquiadora. E a partir de então, ela tem feito minhas maquiagens. Realmente, ficou muito melhor. Mas é isso, assim, trazer eles para o nosso mundo, né? Tentar buscar ser amigo ao mesmo tempo que tu é pai e mãe, não perder a autoridade, mas ao mesmo tempo ser amigo do seu filho. E principalmente ter essa escuta e essa empatia, de saber se colocar no lugar dele.
Eu já passei por isso, como é que eu era, como é que eu me sentia, como meus pais reagiam, né? Se o pai era ruim, se o pai batia, se o pai xingava, será que é assim que eu quero que o meu filho se sinta como eu me senti naquele momento? Ou eu prefiro ter um diálogo, conversar, explicar e ser mais tranquilo e ter a amizade do meu filho, trazer meu filho pra mim? Certo, gente? Não tenho bola de cristal, cada um é um, cada um tem suas dificuldades, cada um passa pela adolescência uns melhor, outros piores, então não existe receita. Mas eu posso afirmar que o diálogo e a empatia são a base de tudo, certo? Então esse era o meu vídeo de hoje. Quem quiser deixar comentários, perguntas, na medida do possível eu vou responder. Curte aí, compartilhe se você gostou. Críticas são bem-vindas também, né? Críticas são sempre construtivas. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a questão da separação dos pais com crianças pequenas. Como que fica o emocional dessa criança quando os pais se separam, certo? Então fiquem bem e até o próximo vídeo.